Olá, todo mundo. Eu sou Marcelo Caetano, sou diretor da série Notícias Populares. A gente está começando agora uma conversa sobre a série de bastidores, sobre processo criativo e tudo que gerou a série, conceitos e hoje bem focado na questão dos sons, da trilha, da música, da ambiência sonora da série. E eu tenho aqui para conversar com a gente o André Bacinski, que é criador da série, um dos roteiristas e também foi jornalista do Notícias Populares. O Bruno Prado e o Kai Hoffsen, responsáveis pela trilha sonora da série, músicos também, e a gente vai percorrer um pouco desse universo sonoro da série Notícias Populares, falar um pouquinho para vocês dessa série. Bom, a primeira pergunta eu vou fazer para o André Barcinski, que eu acho que é para puxar um pouco do que a gente está conversando. André, você poderia falar um pouco como é que era o som do Notícias Populares? Que eu acho que você já falou isso várias vezes, mas eu adoro ouvir. Como é que era entrar na redação do Notícias Populares? Que barulho que vinha? Qual que era a sensação sonora e musical daquele espaço? Olha, primeiro, boa dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí. Não sei que hora vocês vão estar vendo, muita gente está vendo ao vivo, mas algumas pessoas vão verão depois, né? Prazer estar falando aí com o Bruno e com o Caí, que só conheço o trabalho à distância, não conheço pessoalmente, mas, pô, demais o trabalho de vocês, ficou realmente fantástico na série. Realçou muito, realçaram muitas características que a gente queria ter na série. A gente vai falar sobre isso, mas foi um trabalho muito, muito legal. O som da redação do Notícias Populares é uma coisa tão marcante, Marcelo, assim, porque eu já tinha trabalhado em algumas redações antes. Né? Antes de trabalhar nos Notícias Populares, eu trabalhei na Tribuna da Imprensa, no Rio de Janeiro, que era um jornal meio bagunçado, assim, tipo NP, mas depois eu fiquei uns 2 anos no Jornal do Brasil, cara. Jornal do Brasil, que era o jornal da elite carioca, né? Era o jornal, porra, todo mundo, Vilas Boas Correia, sabe, o Castelo, todo mundo Zósimo, era elite, assim. E, cara, eu me lembro de entrar depois na redação do Notícias Populares e pensar, nossa, completamente diferente, né? Era uma coisa tão mais caótica. Primeiro, assim, era uma redação. O Jornal do Brasil ficava num andar alto, num prédio isolado, né? O prédio do Jornal do Brasil era na Avenida Brasil, ali perto do Porto e tal, não era na cidade, né? O Jornal do Brasil até tinha sido no centro da cidade do Rio. Mas o NP não, o NP era num andar baixo de um prédio do lado ali da Cracolândia, onde hoje é conhecida a Cracolândia, né? Na Rua Barão de Limeira. E assim, não tinha nenhum tipo de isolamento acústico, não tinha nenhuma. A gente vê essas redações de jornal, tipo newsroom e tal, e a gente acha, parece a NASA, comparado com as redações que a gente trabalhava, entendeu? A redação do Notícias Populares não tinha nem ar-condicionado, era janela aberta para o quinto ou sexto andar, não me lembro exatamente, da Barão de Limeira. E a Barão de Limeira, quem conhece São Paulo, sabe que é uma rua de basicamente marreteiro de automóvel, o cara que compra automóvel. Você passava com seu automóvel lá e tinha uns caras fazendo sinal para você, assim, na Barão de Limeira, para você vender seu automóvel. Era um lugar que você ia vender automóvel. Cara, era uma cacofonia de sons, de buzinas, de barulhos, né? Eu peguei a transição da máquina de escrever para o computador, então a gente não tem noção do que o barulho que uma máquina de escrever. Bom, o Bruno e o Caí que trabalham com som tem, mas o barulho que a reverberação de uma máquina de escrever faz num ambiente não preparado sonoramente, inteiramente de pastilha, né? Era um claque, 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 assim, era uma coisa absolutamente infernal. Para você se concentrar no NP, para você escrever alguma coisa, você tinha que ter uma capacidade de atenção, de concentração, como eu nunca vi em lugar nenhum, assim, era impressionante você conseguir sentar no meio da redação e se concentrar para escrever. Além do mais, a redação do NP tinha uma característica que a diferenciava de muitas redações de jornais. Os leitores iam lá, eu nunca vi, por exemplo, no Jornal do Brasil ou na Folha, um leitor bater na porta do jornal e ir lá dentro do jornal da redação falar com o jornalista. Geralmente eles ficavam lá embaixo, chamavam, né? Mas os leitores do NP, acho que eles gostavam tanto do jornal e se sentiam tão partícipes, né, daquele jornal, que eles simplesmente subiam lá, não sei como é que eles conseguiam, mas vários entravam para reclamar, para
o cara que tinha lá o futebol de várzea, tinha uma coluna sobre futebol de várzea, ele estava lá quase todo dia com fotos dos times de futebol de várzea, né? Muitos personagens do jornal iam lá, então eu me lembro de, Pedro de Lara ia lá 2, 3 vezes por semana, divulgar suas colunas sobre interpretação de sonhos, né? Várias bandas sertanejas iam lá para fazer divulgação de discos, os caras apareciam de repente na redação. E colaborava isso, por aí, tipo, meu cachorro entrou aqui, colaborava para essa bagunça o fato de, ao lado do jornal, ficar o Hotel Jandaia, que era um hotel onde todos os artistas mais populares, assim, do sertanejo, do samba, do pagode, dessa televisão mais cômica e tal, se hospedavam em São Paulo. Então, cara, era uma balbúrdia, assim, você podia entrar no jornal, tava uma guila lá, sabe? Você podia entrar no jornal, tava as atrizes do sexo explícito da Rua Vitória, tirando foto. Era muito legal, era uma coisa assim, para quem tinha vindo desse ambiente mais sanitizado, digamos assim, no Jornal do Brasil e da própria Ilustrada, onde eu tinha trabalhado antes, foi uma coisa fantástica, do ponto de vista auditivo e olfativo e visual. Era maravilhoso, Marcelo, e eu acho que a gente conseguiu capturar muito bem isso na série, viu? Com esse caos Eu acho ótimo você dar o exemplo das máquinas de escrever e da cacofonia, né? Porque eu acho que isso acabou virando um elemento para trilha sonora, né, Caio e Bruno? Como é que vocês incorporaram essa ideia de uma redação e os clac-clacs, os passos e tudo dentro da trilha? Como é que isso vira música? Cara, isso veio muito no começo, né? Foi uma das primeiras coisas assim que a gente fez. Acho que veio junto logo com um tema que é um tema da redação mesmo, que é um tema que o Caê fez, que ele tem uma coisa que ele muda de andamento, assim, que ele vai, ele passa, ele começa com uma certa observação do ambiente, mas ele vai se acelerando. E a ideia da máquina de escrever veio justamente, acho que já de ter escutado esse relato do André com o Marcelo, e o Marcelo comentou isso pra gente da ambiência sonora. Ele fez um relato um pouco, né, ele trouxe essa sua experiência um pouco pra gente. E a gente achava importante ter algo que nos posicionasse dentro da redação, embora elemento musical. E aí veio essa ideia de usar como a guia de percussão, né, dessa trilha, e é a guia de percussão, é o elemento chave, assim, o elemento que amarra a seção rítmica da abertura da série também, da trilha de abertura da série. E aí esse é o processo de samplear, jogar dentro de uma outra máquina. Vocês usaram sample de máquina de escrever ou vocês reproduziram com algum instrumento de percussão, só para entender? Não, a gente usou samples de máquina de escrever. A gente recortou diferentes máquinas antigas, assim, né? E reorganizou aquilo, jogou dentro de um sample, né? E para poder tocar aquilo. Tocar como um instrumento mesmo, assim. São várias borrachinhas e que você vai percutindo elas. Então a gente selecionou diferentes sons e fez uma construção para acompanhar o tema, assim, né? Virou. E ela foi reaparecendo, né? Em outras trilhas. Vocês que são músicos, vocês não acham que o clack, clack, clack da máquina de escrever, ele é muito agressivo? Tipo assim, ele não é uma percussão levinha, né? Porque você está batendo lá na coisa, quando você ouve, é uma porrada, né? Parece um tiro, né? Cada uma daquelas que elas pegam. Não é um pandeirinho tranquilo no fundo, é um tac, 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 é uma coisa muito agressiva, né? E principalmente porque ela acaba fazendo naipe, né? É muita gente escrevendo ao mesmo tempo. Então, na hora de gravar, a gente acabou gerando uns naipes de máquina de escrever mesmo, para soar o que é, porque você gravar uma máquina fica até singelo perto do que a gente imaginou com a sua descrição, porque é um naipe, literalmente, de você somar várias assim, e numa batida só vem um monte de máquina, sabe? Que é um recurso de produção musical, né? Você somar camadas de coisas. E nesse caso veio muito a calhar, assim, né? Foi um achado que a gente encontrou desde o começo e ajudou a gente a costurar diferentes trilhas com esse elemento em comum, assim, né? Quer falar, Caio? É exatamente o que o Bruno estava falando. Eu acho que esse comentário do André, acho que tem a ver isso, André, que a gente controla, né? A gente opera o volume, a quantidade, né? Imagino que na redação, como você tem uma polifonia, né? Uma orquestra, né?
desarranjada, né, de máquinas, e a reverberação, né, essa falta, a ausência do controle, da dinâmica, né, é isso que faz com que a gente use de uma maneira consonante ali, musical. E relembrando agora, é isso que o Bruno estava dizendo, assim, eu estava até lembrando, né, Bruno, ela surgiu numa peça outra, mas o protagonismo mesmo, que a gente mais trouxe a evidência, né, foi na abertura, justamente por não estar no cenário, Sim. né, da redação, né, e ali ela ganhou, acho que é o grande destaque, assim, né, que ali ela finca o pé no conceito, né, e que depois vem sendo amarrado em várias outras peças da trilha, musicalmente, né, os timbres de máquina, e não só os claque-claque, como tem os, né, o Bruno pôs também numa, e que é isso, vai tudo se tornando musical, né, você quase não percebe, mas se a gente abre, assim, a sessão, né, se você abrir o bruto, é isso que o Bruno falou, tipo, toda uma engenharia para fazer aquilo se tornar musical e consonante, em vez de ter essa sensação dissonante que Olha, para vocês terem uma que o André estava lembrando. Para vocês terem uma ideia de quão caótico era, para a gente relaxar no meio do dia, tipo assim, tô precisando tirar um break, a gente ia tomar café na Barão de Limeira. Você imagina você ter que apelar a um café num boteco na Barão de Limeira para dar um relax, entendeu? Era punk, assim, 100 por hora o tempo inteiro, gritaria e tal, era incrível. Entrar na Barão de Limeira era paz, assim, um oásis de tranquilidade, né? Uhum. Mas esse absurdo permeia o resto da trilha, né? Uma inspiração para a trilha sempre foi o absurdo. Sempre foi o absurdo. Seja o grande para falar do pequeno, seja o minúsculo para falar do poderoso, esses contrastes do absurdo, assim, que tem a ver com tudo, né? Desde a localização até a barulheira que é lá dentro, até a poluição visual que você tem dentro daquele universo, né? E as próprias histórias, né? Assim, por exemplo, essa coisa se não me engano, no primeiro episódio, que é invadido por palhaços. Isso era direto. Acontecia direto. Essa história do absurdo, o incômodo da máquina, o incômodo disso tudo tá dentro de situações que às vezes tem poesia e são coisas que não eram para ser tão ásperas e coisas assim, trouxeram muito desse absurdo que a gente imprimiu, né? Muito legal. Não é o nonsense, porque o nonsense não acontece, né? É um absurdo porque acontecia mesmo, assim, né? Sim. Uma coisa... Não, e eu acho que também no sentido de trazer o absurdo no sentido daquilo que não estava na razão que nós fazíamos do que era o NP, eu acho. Inclusive, isso é uma coisa que eu acho que vem magistralmente da criação de vocês, que é, né, por exemplo, na minha leitura, a surpresa, né, do que a série traz do que não é o que se espera, né, desse ambiente. Então eu acho que a trilha vinha também, pelo menos, né, isso era uma coisa que me movia na hora de pensar. Ela sempre vinha nesse lugar do inesperado, daquilo que não se espera, que não se né, que era o NP, né? Eu digo em função do certo, né, do estereótipo tradicional, da ideia que tínhamos, né, do NP. Então a trilha sempre vinha, acho que nesse sentido, de uma maneira a desconstruir isso, né, a complementar o que muito, acho que foi criado por vocês na série, que é o que é fantástico, de certa forma, né? Eu diria, não sei. Pegar um gancho aqui, e falando de trilha ainda e de música, que você falou que o jornal cobria os sertanejos, não sei o quê, mas o que você ouvia de música na época, André? O que é que a redação, os jovens ali na redação do NP escutavam de música? Se tinha uma diferença em relação ao que você é bastante eclético, né? O André está lançando um livro agora sobre o Nelson Ned, tem toda uma cobertura sobre rock, uma trajetória dentro da música eletrônica de São Paulo, talvez a pessoa mais eclética já existente na história do Brasil. Mas o que você ouvia na época que você estava ali no NP? Quais eram os sons que a galera curtia, música e tudo mais? Olha, é uma pergunta muito legal, mas ela tem que ser dividida em duas. Quer dizer, o que eu ouvia pessoalmente era
uma coisa. Agora, na redação mesmo, Marcelo, tinha tanto barulho de rádio, de TV, que a gente não tinha tempo para ficar ouvindo música. Ninguém ouvia música para satisfação pessoal na redação, né? Porque, cara, você tinha que ficar. Era uma outra época. A gente está falando dos anos 90, não tinha internet, não tinha essa coisa de Instagram e todo mundo já sabe o que acontece. Tem uma greve de metrô, em 30 segundos você sabe. Naquela época, não. Então a redação tinha vários rádios ligados em rádios diferentes. Eu me lembro, por exemplo, que a gente tinha horários em que a gente assistia determinados programas. Por exemplo, o primeiro clichê, quer dizer, primeiro fechamento do jornal era num horário, não me lembro exatamente o horário, mas 5 minutos depois começava o programa do Alborguete, aquele cadeia na TV, lembra? Que ele batia com tipo um Datena de Curitiba, assim. E a redação inteira via, porque era um horário que a gente não estava fazendo nada. Então todo mundo parava para ver o Datena, o Alborguete. Mas todos os programas de polícia, de jornalismo, de todas as emissoras de São Paulo, a gente ficava o tempo inteiro ligando, tanto nas rádios quanto na TV. Então não tinha muito essa coisa de, vamos ligar aí para ouvir um sonzinho aí na Alfa. Isso não rolava, entendeu? O que acontecia era, a redação, ela era inteira, significando assim, ela não tinha divisão entre as editorias, né? Então você estava sempre assim, eu trabalhava mais na editoria de variedade, que era a editoria de cultura, que ficava ao lado da editoria de esportes. Então o pessoal de esportes ficava ouvindo rádio de esportes, e o pessoal da variedade também ficava ouvindo mais as rádios populares, o Zé Bétio, né? Desde os sertanejos, para ver o que estava tocando. Então era muito engraçado, porque você não tinha nem a possibilidade de se isolar em algum lugar para ouvir um som exclusivamente seu. Você estava sempre ouvindo sons de um monte de outras pessoas, entendeu? E naquela época, assim, era 90, eu trabalhei lá 90, 91, então estava no auge do grunge, né, cara? Eu estava ouvindo Nirvana, Mudhoney, essas bandas, Red Hot Chili Peppers e tal, e eu ouvia muito punk. Inclusive, a redação do Notícias Populares teve uma visita lendária, que foi a do Jello Biafra, vocalista do Dead Kennedys, né? Que ele veio em 92 para o lançamento de um livro que eu fiz, e ele ficou encantado lá com o NP, ficou a tarde inteira com a gente lá e tal, tem foto dele na redação. Tinha muito roqueiro e sertanejo que ia lá, Marcelo, era muito engraçado, assim, de vez em quando entrava o Chororó, o Chitãozinho começando a carreira, sabe, para dar entrevista. Teve uma vez que foi incrível, vou contar rapidamente a história, mas é impressionante, isso aconteceu na Folha e no NP. Eu estava 6 meses antes de eu ir pro NP, eu estava na Folha, eu tô na redação da Folha, e entra um coroa assim, cara, com um cabelinho meio tigelinha de barba e tal. Eu virei pro meu amigo do lado, Celso Fioravante, e falei, ó, o Ray Conniff ali. O cara era a lata do Ray Conniff, cara. Aí a gente riu e tal, né? Eu olhei, era o Ray Conniff, era ele de verdade. Ele tinha vindo pro Brasil, ele estava fazendo na época um show que era música sertaneja em Big Band. Eu não sei se era a música do Chitãozinho Chororó, ele ia tocar no Olímpia. E a divulgadora da gravadora não apareceu no dia, e ele simplesmente pegou um carro, o cara tem uma cabeça, né, gigante, assim, super inteligente, e falou, me leva para os jornais que eu vou dar entrevista lá sobre o show. E ele simplesmente apareceu na redação, lá embaixo da Folha, falou, sou o Ray Conniff, por favor, me mande. Alguém mandou ele lá para a Folha. E ele apareceu na Folha e depois foi no NP, ficou lá de tarde e tal. Então, tinha essas coisas, assim, e o que era legal, Marcelo, era que a gente tinha que se acostumar com tudo, cara. Então era uma época, se você era roqueiro em 91, você só ouvia Nirvana, punk, não tinha essa coisa desse ecletismo, essa noção só veio depois do Mangue Beat, sabe? Vamos juntar música brasileira com rock. Na época não, todo mundo era ortodoxo, você era roqueiro, você gostava de música eletrônica, você era da Cybermano, né, essas coisas. Então, mas foi muito um aprendizado, que eu tive que ouvir pra caramba sertanejo, o pagode, tava na época daquelas bandas todas, né, Negritude Júnior, as bandas de pagode dos anos 90 estavam bombando. Eu me lembro de ter que cobrir show do El Chan, cara, El Chan na Jamaica, lá na Via Funchal. Tive que ouvir o disco do El Chan inteiro para poder chegar no show e conhecer as músicas. Então, era isso, cara. Quem dera ter um espacinho assim, preparado para poder relaxar, mas não rolava. Ouvir o seu Nirvana. Exato. Não, eu já vou puxar um gancho pro pessoal do Ori. Para quem não sabe, a gente já tinha trabalhado antes na trilha sonora do Hit Parade, que é uma série que também foi ao ar no Canal Brasil e que aborda o universo da música popular brasileira dos anos 80, não a MPB, mas a popular mesmo, né? Aquela que é escutada pelo povão.
e o Bruno e o Caí produziram vários temas muito bons para essa série, que se vocês quiserem podem conferir. E, a gente repetiu uma dobradinha, né? Porque no terceiro episódio do Hit Parade tem uma música chamada Cigana, cantada pelo Enzo, Cigano do Amor. E aqui a gente tem a música Anel Não É Brinquedo, que é cantada pela banda Mamão Papaya, que seria uma espécie de uma lambada esperta, de duplo sentido. Como é que foi a criação dessa música, né? Acho que tem uma cena na abertura do terceiro episódio, que é o que vai passar agora, seguida dessa live, que dos contínuos do jornal, no arquivo do jornal, cantando Anel Não É Brinquedo com os instrumentos ali que aparecem do nada. Também eu gosto dessa liberdade na série, né? Aparecem os instrumentos do nada, eles começam a tocar dentro da redação. Conta um pouco como é que foi Anel Não É Brinquedo e essa relação de vocês também com essa música dos anos 90, né, que a gente, né, quem cresceu ali nos anos 90, quem viveu os anos 90 foi inundado, né, a lambada, que é anterior aos anos 80, mas a lambada, o axé music naquele início ali, naquela consolidação mais Companhia do Pagode El Chan, e mesmo, né, uma referência para a nossa banda Mamão Papaya, né, a banda de humor de Guarulhos, Mamonas Assassinas. Conta um pouquinho como é que surgiu Anel Não É Brinquedo. Foi a primeira invenção nossa, né, Bruno? Bom, eu sou muito influenciado pela lambada, tipo, eu na década de 90, e é interessante, porque eu me identifiquei muito com o André. Eu na década de 90 estava ali com meus 12 anos escutando as mesmas bandas que o André, viciado em Pearl Jam, Nirvana, Mudhoney, Red Hot, fui em todos os Hollywood Rock, 92, 93, tudo, super roqueiro, sempre fui, mas ao mesmo tempo, família do samba, então, tipo, eu tinha essa coisa eclética em casa, e a lambada me pegou, bicho, tipo, eu fiz aula de lambada, por exemplo, Marcelo, fazia aula de dança, assim, a molecada ficava jogando bola, eu ficava fazendo fila dançando nos aniversários, dançando geral. O aniversário para mim era dançar lambada, que estava no auge mesmo, Beto Barbosa, Luiz Caldas, enfim, Sarajane. Então, é interessante, né? Porque naquela época ainda não tinha o hábito. Naquela época, por exemplo, eu estava escutando vinil do Michael Jackson, do Guns N' Roses, de outras coisas que era o que eu tinha de vinil, que o grunge, por exemplo, só não tinha vinil, e então eu não escutava discos, sabe? Mas eu tenho uma memória musical e uma identificação muito forte, cara, tanto que eu trabalho com vários, né, é uma coisa do caminho da vida, uma coisa, né, eu trabalho com muitos artistas baianos, né, Riachão, Lué de Luna, Giga de Ogum, várias pessoas. Então, assim, é uma coisa, Vicente Barreto, Bahia na minha vida. Então, foi super orgânico para mim, assim, pensar. E lembrando aqui, acho que foi a primeira imersão que a gente teve, né, Bruno? Acho que foi a primeira relação de vínculo nosso com a trilha, Marcelo. Foi a primeira chamada sua, foi através dessa canção. E a gente fez supetão, né, Bruno? A gente estava sentado aqui num fim de tarde e focados nessa imersão. E daí, depois de circular em volta de alguns temas, eu lembro que eu tive essa ideia do refrão, que veio esse mote do o anel não é brinquedo, não cabe em qualquer dedo, com uma melodia que eu já estava fazendo, só com umas letras que a gente estava tentando encaixar e não dava certo. Aí Bruno já chegou com outras frases, e assim, depois desse start aí, que veio desse mote, acho que em meia hora, inclusive o arranjo, assim, foi tipo Chico Xavier, baixou assim, eu já sentei, já saímos fazendo junto, o Bruno já veio depois a bateria eletrônica, a gente praticamente, nesse dia, a gente matou a pau até o arranjo e tudo. A demo que a gente mandou tipo 2 horas depois de compor. A gente é engraçado pela estética, né, para não dar muito acabamento né, para ser enfim, pegamos na veia ali, acho que rolou, né? E é engraçado porque, às vezes, quando você vai compor, a gente tinha esse norte, assim, de fazer um pop axé, que não podia ser axézão, ele tinha que estar nessa coisa da lambada, porque nessa época você tinha muito mais necessidade de botar rótulo, pela falta de ecleticidade que você estava falando, André, do que realmente as coisas eram. Muitas vezes o cara era lançado como artista de axé, e ele fazia tudo quanto era pop latino no disco dele. Sabe?
E aí mas a gente tinha esse briefing, e é muito comum, quando a gente tem isso, você começar pela produção, para você imprimir o gênero e depois compor em cima. Muitas vezes você começa pela estética, pela produção. Nesse caso, não, a gente realmente compôs a música, a canção, que já saiu super assim, com sabor fácil de descansar em cima do axé, em cima dessa coisa mais lambada do que axé, assim, né? Uma lambada guitarrística um pouco, assim. E foi isso, foi muito rápido, assim, foi uma delícia de fazer. Aí depois, na hora de fazer o arranjo um pouquinho mais produzido, quase que não teve, porque a gente começou a ver, assim, que se a gente caminhasse, começasse a produzir do jeito que a gente produz os discos aqui hoje, ia perder um pouco dessa coisa, assim, sabe? Dessa... Pô, falar tosquice é errado, mas ia perder essa crueza que tinha a ver com o rolê todo, assim. Sabe? Não, e a sintonia, acho, com o Marcelo, né, Marcelo? Eu acho que nesse sentido o Hit Parade já havia sintonizado a gente. Por exemplo, o Cigana sintonizou a gente nessa estética, por exemplo, num lugar comum a nós, né, ao Marcelo, o universo musical nosso, que é, né, uma intersecção entre coisas que a gente já sabe, que comuns, que a gente gosta. Então, acho que isso também facilita muito, né, Bruno? A gente já meio que construiu... Tem uma intersecção, embora o assunto dessa série não seja musical, tem uma assinatura do Marcelo que atravessou essas duas... Então tem meio que um Marcelo verso. Assim, a gente optou, inclusive, por repetir alguns temas do Hit Parade no Noites Populares alterados, né, modificados, retrabalhados, mas, por exemplo, os temas que eu vou chamar os temas de mutreta, quando tem personagem fazendo artimanha e tudo mais, a gente pescou um pouco ali. Tem citações da trilha do Hit Parade no Noites Populares, tem um momento que toca Cigana no baile de carnaval, outro momento na banca toca Tropel, com a música do Hélio. Então a gente eu achei interessante fazer essa costura. Pensei muito no como o Almodóvar faz isso um pouco também, como é que os temas às vezes se parecem entre os filmes, né? Ficou interessante porque você tinha uma série que tratava de lançamentos fonográficos lá atrás, que dentro desse universo hoje já seriam clássicos para tocar no fim da noite. Sabe? Rolou até uma certa linha do tempo. Quando a gente encaixou isso, falou, caramba, é o universo fonográfico, é uma coisa que é extra trilha, né? Virou... são trilhas diegéticas, inclusive. Né, que fazem parte de um universo que foi se consolidando. Embora seja um universo de trilha, de estética da parte de trilha, completamente distinto. Mas a parte diegética ficou muito amarrada, muito coesa com a história também, que tem a ver com a assinatura, com a arte que o diretor imprime em cima da obra dele também. Né? E o Anel Não É Brinquedo, só uma pergunta, vocês tiraram de alguma inspiração? Porque os anos 90 eles foram altamente eróticos e eroticizados, né, na indústria musical, né? Era impressionante, né? Quer dizer, hoje temos também... Como esse conceito. O nome é maravilhoso, cara. O nome da música é maravilhoso. A música é pronta. Se ouve Anel Não É Brinquedo, cara, isso aí é sucesso já, não tem nada. A gente se divertiu muito fazendo essa aí, bicho. Eu lembro que eu fui embora rindo no carro. Eu fui daqui assim, eu mandei pro Marcelo e escutei no carro de novo, eu fui rachando o bico. Cara, tem tantas analogias e tantas coisas que podem ser feitas com esse nome. É maravilhoso, serve para tudo, axé, sertanejo, serve para lambada. Pô, parabéns, André, muito legal. O que os jornalistas, por exemplo, do Jornal do Brasil, ou mesmo colegas seus que trabalhavam na Folha, pensavam de você, o talentoso jovem André Barcinski, cobrindo o show do El Chan? Como é que era como é que dentro da classe era vista um pouco essa sua imersão? Eu preciso dar um pouco de circunstanciar um pouco o que era o Jornal do Brasil. Porque o Jornal do Brasil e a Ilustrada da Folha de São Paulo eram os lugares em que todo mundo queria trabalhar. Eu acho que hoje, no jornalismo, não tem no jornalismo brasileiro uma coisa, o que era você fazer uma tentativa de entrar para a Ilustrada, por exemplo. Era uma coisa tão difícil de conseguir, e era uma coisa tão querida. E, né, eu me lembro quando eu falei para meu pai, falei, pô, eu tô indo para a Ilustrada. Ele falou, pô, sério? Porque na Ilustrada só tinha que ficar muito foda escrevendo, né? Todo mundo que era
os melhores jornalistas e as jornalistas trabalhavam na Ilustrada, né? O Matina Suzuki, Mário César Carvalho, o Inácio Araújo já era crítico de cinema, você tinha a Érica Palomino fazendo aquela cobertura maravilhosa da cena eletrônica de São Paulo, né? Era uma coisa totalmente... E eu não vou nem falar da Ilustrada dos anos 80, que era ainda mais tchan-tchan-tchan, né? E aí eu fico na Ilustrada um ano e pouco, e aí meu amigo Álvaro Pereira Júnior é chamado para ser editor do NP, e ele me convida para ir lá para Notícias Populares, para editar a parte de variedades. Eu falei, eu vou. Era um andar só de diferença, né? E, cara, eu não tinha a menor ideia. Assim, a reação foi, pô, você tá maluco? Você tá na Ilustrada, você vai para Notícias Populares. Era como assim, você tá no Real Madrid, porra, você vai pro Molaria, porra, você tá louco, cara. Não, juro, era uma coisa bizarra, assim, sabe? Era uma coisa impressionante. Mas, cara, eu primeiro assim, eu fui ganhando mais, porque eu era repórter da Ilustrada e depois virei editor de Notícias Populares. Então, naquela época, os jornais da Folha, Folha da Tarde, no Notícias Populares, a Folha, eles tinham mais ou menos salários iguais, né? Não exatamente iguais, mas parecidos. Então, você ser editor de Notícias Populares, você ganhava mais do que se fosse repórter da Folha. Então, eu também estava precisando de grana, fui. Para mim foi uma experiência incrível também, mas eu fui considerado, Marcelo, um cara alucinado, assim, jogando minha carreira fora, assim, sabe? Uma coisa completamente estapafúrdia. O NP, é legal lembrar também que nessa época a gente viajava para cobrir eventos, né? Os jornais tinham dinheiro para mandar as pessoas. Eu fui... Minha primeira matéria na Ilustrada era uma entrevista com o fotógrafo Miguel Rio Branco, que vocês conhecem muito bem, um grande fotógrafo brasileiro, genial e tal. A Ilustrada me mandou, fiquei 3 dias no Rio de Janeiro, fui de avião, fiquei num puto hotel, entrevistando Miguel Rio Branco, entendeu? Hoje em dia, você vai falar com um cara 10 minutos pelo telefone, olhe lá, nem pelo telefone, pelo WhatsApp, para não gastar ligação, né? Viajei pra caramba, fui pra Europa fazer a última entrevista do Ronald Biggs, a Folha me mandou, Ronald Biggs estava morrendo, me mandaram, fiz um monte de festival, sabe, era uma outra época, cara, outra época. E E já tua o NP relação com já a, não tinha, e tua já não relação tinha com a tanta grana. televisão? Porque no NP no NP você teria que ver muita televisão também, né? Porque editando variedades lá, o público do NP era um público que ia muito menos a shows e a Sim, consumir essa cultura mais elaborada, e era um público muito de TV. Você teve que se mergulhar na televisão brasileira da época? Como é que foi isso? cara, tivemos sim. A gente tinha, por sorte, uma colunista maravilhosa que você conhece, que é a Tânia Voz, né, que sabe tudo de televisão, tudo. A Voz sabia tudo de televisão. E ela sempre vinha com as melhores fofocas e as melhores histórias dos bastidores da TV. E era engraçado que eu tinha vindo do Rio, passei um ano e pouco na Ilustrada, e na Ilustrada você não tem contato com esse mundo, digamos, B da TV brasileira ou da música brasileira. Você não tem, simplesmente é um apartheid cultural, é impressionante. Então, quando eu fui para o NP, cara, tive que começar a ver programas que eu não sabia nem que existiam, né? Era muito engraçado. E aí você percebe que esses programas eram muito vistos, Marcelo, sabe? Eram muito vistos, as pessoas viam pra caramba. Ouvi programas de rádio que eu não sabia que existiam. Nisso, tive muita ajuda da Tânia, de alguns jornalistas que já estavam lá há algum tempo, Paulo Cavalcante, por exemplo, Alder Abinha, que já estava no jornal há um tempão, que era um cara que conhecia profundamente esse lado, digamos, mais B assim, da TV brasileira. E o jornal, o NP foi muito sempre associado a isso, né? O Barros de Alencar estava sempre no jornal, aliás, ele morava ali do lado da Folha, ia sempre lá. A gente encontrava o Galeão com Bica, né? O Rony Cócegas, ia sempre no jornal, também era vizinho. Tinham vários desses caras da TV que apareciam lá no jornal, sempre queriam ou ter uma coluna, ou divulgar alguma coisa. Cara, era uma coisa assim, era muito engraçado. E era engraçado também porque às vezes que a gente queria entrevistar pessoas, digamos, mais da Globo, né, de uma coisa mais sofisticada, a gente tinha maior dificuldade, mas porque eles não queriam. Mas se era para entrevistar alguém da Gazeta, da CNT, porra, era porta aberta, meu amigo. Você pode entrar aí à vontade. Agora, a Globo, não. Ótimo. A Tânia Voz, ela, inclusive, é uma das inspirações da personagem da Greta, interpretada pela Ana Flávia Cavalcante, assim como a Sônia Abrão, que também foi comentarista e jornalista do Notícias Populares no início de carreira, né? Aí eu vou devolver essa pergunta.
A Tânia, só para contar, a Tânia era maravilhosa. Ela ia para noite e voltava com as suas fofocas e as suas coisas à noite anotadas nos papéis, assim, porque ela era uma investigadora, cara. Ela estava lá olhando o que estava acontecendo, né? E outra época não tinha celular para filmar e tal, então ela anotava. Então eu me lembro a redação de pauta da Tânia, ela tirando uns pedaços de papel, assim, tipo, o fulano foi vista com a fulana no bar, tipo os hieroglifos, assim, da Tânia, era maravilhoso. Guardanapo de bar, né? Cara, literalmente, entendeu? Literalmente, ela ia lá na festa do Sérgio Reis, não sei aonde, acontecia alguma coisa e ela com aquele faro maravilhoso, né, de jornalista dela, anotava e trazia as coisas fresquinhas, assim. Desculpe, Marcelo, te interrompi aí. Não, achei. Não, cara, eu amo essas informações sobre a Tânia. Foi uma grande inspiração, né, para a Total, personagem da Greta. E total. agradeço a Tânia. A Tânia faz figuração no terceiro episódio do Carnaval. Aí vou puxar um pouco o gancho para os meninos para falar um pouco de TV e dessa inserção da TV dentro da série, porque vocês tiveram que produzir tema de novela, vinheta de novela, abertura de programa policial. Como é que é essa. A gente acabou de falar, que eu tenho trabalho com a Lued Luna, não sei o quê, da Bahia, né? Também tem uma transição um pouco, né, de universo musical muito refinado para poder entrar dentro dessa linguagem, que é uma linguagem de consumo de massa, né? Como é que é para vocês essa entrada nessa linguagem da televisão, o entendimento disso? Como é que vocês trazem isso para a série, na trilha? Cara, no fundo, tem uma diferença grande, claro, de você trabalhar, produzir disco, trabalhar com artista, de trabalhar com isso, mas faz parte um pouco do tesão de fazer audiovisual também, assim, que é você ter esse prazer investigativo, de entender como é que se fazia, de você mergulhar em gêneros, né? Claro que é um processo muito... Cara, é muito divertido e é muito desafiador, porque você tem uma proposta artística que a peteca não pode cair artisticamente, mas você tem que representar algo. Você tem que tocar num lugar. Então você tem que ter, um trabalho bem, é uma parte bem técnica também, assim, de colar em referências e ter a cancha de fazer isso, né? E tem a ver com a estrada, assim, um pouco também de estrada de referências e estrada de tecnicamente resolver. Mas, cara, Mas afetivamente também não tem algo? Você não vem uma memória dessa época que você viveu? É tão fabuloso que, assim, parece que você está em casa, parece que você chegou da escola e tá aquela televisão ligada, parece que porque essas coisas é tão marcante durante o dia, quando a televisão era tão presente, que se você ia numa padaria, a televisão estava ligada, e essas vinhetas faziam parte do ambiente sonoro de uma padaria. Se você estava na casa de uma tia e a TV ficava ligada o tempo todo, isso fazia parte do ambiente sonoro. Então, você começa a investigar e você começa a ser tocado pelas suas memórias, por mais que aquilo não seja algo que você achava que era marcante, porque é igual um barulho de rua. É igual quando você volta para uma cidade que você não foi há muito tempo e tem algo que te posiciona ali, aquela paisagem sonora. Essas coisas são tão fortes, essas músicas de televisão, essas vinhetas sonoras, esse universo diegético da década de 90, nós somos pessoas na média dos 40 anos. Nessa idade, você está assim, saindo para o mundo, 10 anos de idade, 9 anos de idade, final de 80, começo de 90, você está sendo inundado por essa informação. Então, eu não imaginava, assim, que, cara, e fazer a música com referência lá de programas policiais fosse, cara, me instigar tanto, porque você pensa que é um trabalho muito técnico, a hora que você começa a fazer isso, começa a investigar, você está lidando com memórias, porque era a paisagem sonora da cidade, isso. Porque tá na casa da tia, tá na padaria, tá no rádio do motorista, do busão. Então você tá mexendo com a sua memória. É muito profundo, assim, sabe? No fundo. É muito legal você falar isso, né, Bruno? Porque era uma outra época também em que as coisas tinham horas determinadas, né? Então, por exemplo, o horário do jornal hoje, né? Quando você ouvia uma musiquinha, né? Eu me lembro, por exemplo, eu ficava super deprimido com a abertura do Fantástico, porque já era domingo, 8 da noite, tinha que dormir, segunda-feira tinha que ir para a escola. Essas coisas, elas geram em você uma reação instintiva, né, cara? Você tem toda a razão. E era muito mais
era muito mais rígido nesse período, né? Porque a gente não tinha streaming, né? Não tinha essa coisa de, vou ver quando eu quiser. Não, meu amigo, você tem que ver a novela das 8 às 8, né? O jornal você tem que ver naquele horário, senão você não vai ver mais, né? É muito legal você falar isso, cara, que também me bateu aqui essa depressão de domingo às 8 da noite. É tipo aquela abertura a vinheta do plantão da Globo. Pam, 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 pam. Já para, puta, morreu alguém. Já morreu alguém, né, cara? Para todo mundo que tá fazendo, para, né? Tipo. Eu tinha muito medo da abertura do Aqui Agora. Era pesado. Muito medo. Muito medo da abertura agora. E, cara, foi uma das referências nossas, tipo, foi a do Aqui Agora, bastante, uma afetiva minha que ficava na minha cabeça, era do Aqui Agora também. E aí, sabe o que é engraçado? Vocês que trabalham com som, que aí a gente vai falar com os caras que fizeram essas aberturas, assim, icônicas, e é tudo assim, eu tive 5 minutos para fazer, sempre assim, sabe? Você acha que foi uma coisa super estudada e nada disso, entendeu? Eu entrevistei o cara que fez a música do Chaves no Brasil, ele fez em 20 minutos aquela música, faltando um dia para estrear o Chaves no Brasil, né? E aí virou aquela, o Chaves, sabe? Aquela mais conhecida, assim. Lá vem o Chaves. Então, foi E essa é a beleza, eu acho, um pouco, né, dessa tem muito a ver o que você está comentando com o questionamento do Marcelo, porque, de certa forma, todo esse universo, como se a gente vai represando muita coisa sobre várias linguagens, né, que nos interessa, né, eu sou apaixonado por música, assim como eu sou por filmes. Então, assim, só que nos discos, Marcelo, eu não consigo dar a vazão instrumental, por exemplo, que eu consigo dar numa trilha, né? Então, tipo, é uma extensão, né? Somos nós também, só que em outro lugar, né? E um lugar possível, né? E possível com toda essa loucura também, né? Que é essa delícia de você poder fazer ao mesmo tempo uma trilha, uma referência de Goblin, depois de uma outra de Aqui Agora, entendeu? Né? Isso vem muito da sua direção artística também, acho importante ressaltar isso, porque você é um diretor que se interessa e tem referência, né, a gente senta junto e troca ideia e vai batendo, puta, assisti esse filme, nossa, escutei esse disco, né, quando a gente vê, a gente tá aqui junto trocando discos, né, então isso é fundamental, né, nessa construção de relação, que é maravilhosa, né, do ponto de vista da unidade do conceito e acho que da propriedade, né, que tanto o diretor tem ao se reconhecer, né, no trabalho final do audiovisual, tanto nós, enquanto compositores, e nos reconhecemos dentro da linguagem trazida na direção artística, no caso do Marcelo, que é muito legal, uma sintonia muito boa. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Caio. Que a gente está lembrando dessas trilhas de infância. Uma que me assombrava muito, tinha um programa que era Goulart de Andrade, eu acho, e que era um programa que eu via escondido dos meus pais, e aquela abertura era uma coisa que estava no meu imaginário e era uma referência que eu tinha muito forte para a abertura da série também, que foi um tema que a gente mais batalhou, mais teve idas e voltas, né? Até aconteceu uma coisa muito engraçada, que quando foi ao ar o primeiro episódio da série, o André estava viajando na Itália e eu estava filmando dentro de um cinema pornô, 12 horas de filmagem, com aquele esperma ancestral, e alguém falou assim, sua série exterior, você precisa postar. E aí eu fiquei desesperado, porque não tinha nada para postar, e aí tinha um vídeo da abertura com uma trilha work in progress, com o nome dos atores errado. Eu falei, vou postar isso aqui que é lindo. Mas depois eu até apaguei, porque o Caio falou, Marcelo, não é nem a trilha que a gente fez, é um MIDI. Mas é muito daquela loucura que a gente estava na semana passada, né? Minha equipe inteira, que era a equipe do Notícias Populares, uma parte das pessoas estavam fazendo longa também, a gente estava meio numa loucura e tivemos que divulgar. Mas é uma trilha que eu gosto muito, né? Que foi uma coisa que a gente batalhou muito para chegar no ponto dela, com muita discussão e tudo mais, com muita referência. Mas eu amo assim, de paixão, assim, eu acho que ela consegue
aqui é horrível ficar fazendo uma live para ficar se lambendo, né? Mas aqui a gente conseguiu trazer os 3 elementos mais fortes da série, né? Que é a coisa investigativa, né? Que tem a ver com morte, com polícia, com suspense. A coisa sobrenatural, né? Que é muito popular do NP, o Bebê Diabo, né? Que é esse caso icônico. E tem a coisa do carnaval, da sexualidade, do baile do Aracan, que é esse 3º episódio, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouco dessa trilha de abertura, como é que foi esse mergulho, como é que entrou o saxofone, né? Eu sou bem obcecado por trilha de saxofone, eu acho a coisa mais kit, linda e é chique e pode não ser, é um instrumento muito maravilhoso nesse sentido. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa trilha da vinheta de abertura. Então, essa trilha eu compus ela, essencialmente, né, toda a composição, e a gente estava bem no processo, a gente já estava muito envolvido já, né, então, quando a gente sentou e daí a gente produziu tudo junto, né, a assinatura da produção é muito do Bruno e minha, então a sonoridade da produção depois a gente foi imprimindo, depois da composição. O saxofone você trouxe realmente, né? Ele já vinha da sua vontade, né? E tem até uma parte que a partir disso tem uma parte B, né? Original que eu amo dela, que acabou ficando não entrando para a série, que é linda, que também de metais, né? Então essa ideia dos metais trouxe um universo que a gente associou. E eu levei também para esse lado porque é uma coisa comum entre eu e Bruno, a coisa da música de rua, do carnaval, da fanfarra, né, que simbolizava um pouco desse outro lado, né, entre os 3 pilares que você trouxe aí no seu comentário da série. E aí o Bruno trouxe essa ideia também bem legal dos elementos que estavam na outra trilha, né, Bruno? O Bruno trouxe para a abertura e ficou maravilhoso ali né, essa junção da máquina de escrever da e de máquina barulho de escrever ali e daí e é isso, assim, eu fiquei muito contente também, e ela teve depois esse ajuste nosso, né, de achar esse lugar comum, né, Marcelo, entre nós 3, né, depois no acabamento dela, né, nessa representação que você buscava, e que foi super rico também, porque desde a primeira versão eu adorei, realmente eu achei que a gente foi muito, justamente por isso que eu estava dizendo, assim, a gente já estava muito tão envolvido que quando eu compus, saiu assim, uf, e eu já gostava desde a primeira, depois foi um ajuste desse lugar que você disse, né, mesmo, então, para mim realmente é um ponto alto aí. Tem um lance da animação. Vai, por favor, André, desculpe. Imagina, por favor. Tem um lance da animação, porque assim, a gente compôs sabendo que ia chegar uma animação e tinha umas referências, assim. Verdade, a gente compôs sem saber. Sem saber. E quando chegou a animação, a gente achou muito foda a sintonia estética. E ajudou muito a gente a dar esse acabamento, esse ambiente sonoro que permeia a composição, que nesse caso fica quase que inseparável, assim, a gente achou muito amarrado. Quando chegou a animação, a gente ficou bem impactado positivamente, assim, de caralho, que foda, que bonito. E foi muito legal, porque a gente sabia que era um trabalho feito para sonorizar uma animação, que era muito importante, que era a abertura, e que tinha uma coisa de estética ali que seria muito forte. Isso gerou até uma certa apreensividade, porque a gente já estava mergulhado na série. A gente já tinha os principais temas, a gente já tinha temas de personagens muito importantes, e embora a gente tivesse uma composição muito forte, a gente ainda não tinha exatamente um começo, meio, fim, e uma produção, né, embora já tivesse uns arranjos já casca grossa do Caê já em andamento, tinha essa coisa da estética que a gente já tinha conquistado na série, e que a gente sabia da caoticidade, a gente sabia da importância do ambiente sonoro para além do arranjo, do ambiente sonoro, para além da composição, e que isso precisaria estar muito forte na coisa. Não à toa, o Marcelo é um campeão absoluto, dos campeões absolutos de aprovação de trilha dos diretores que a gente trabalha, pela clareza artística que ele tem, e essa foi uma trilha que a gente teve umas 4 ou 5 voltas, ineditamente, porque tudo era legal. A gente teve voltas no sentido de, tipo assim, caras, a gente chegou a fazer reunião para decidir entre versões,
Porque era, Não, chegou um material tão rico, tão inspirador da principalmente pela animação. afinação com o Marcelo, né, Brunão? É, É isso que eu acho e, que é bonito nele, assim, é um diretor artístico nesse sentido, da trilha, assim, né, também. Porque ele, tipo, ele tem esse cuidado, né, dessas idas e vindas da trilha, né, Marcelo? É justamente nessa afinação, é como se você fosse ali uma extensão, né, um produtor artístico, assim, né, da trilha. Isso essa é é, realmente isso uma das trilhas preferidas da casa, assim, até é hoje. enriquecedor, É uma assim, né? das hors concours, assim. Também é conhecido como diretor controlador. Agora, Cara, mas você deu bastante liberdade pra Não, gente no não, trabalho. tô brincando. Não, o diretor tô controlador brincando, era é o Fellini que ficava. só uma piada. O O André Fellini falando, ficava comentar do alguma lado coisa sobre do isso? Nino Rota, né? Você sabe que o Fellini ficava do lado do piano do Nino Rota, assim, né? Inclusive tem Ah, várias imagens do livro, porque é assim. muito prazeroso. Eu acho que, Mas assim, depois, ele você trabalha com o gostava, né? cinema brasileiro num esquema de tanta privação, né? A gente trabalha com todo dia é um milagre que você tem que operar, que você acaba se ligando aos processos pelo prazer. E Sim. trilha sonora e trabalho com música é uma coisa que me dá muito prazer. Como trabalho com ator me dá muito prazer, como trabalho com orçamento não me dá prazer. Então acho que a gente acaba, de uma certa forma, na direção, construindo aquilo que te vincula a fazer todo dia estar animado, pensando, criando, né? Então acho que Total. é um pouco nesse lugar. Quer complementar? Se o nosso tempo está terminando, quer complementar uma coisa, André, sobre Não, trilha? eu só falar que o que eu curti demais na trilha é que ela realmente incorpora os elementos. Ela meio que traduz a série, né? E eu fiquei pensando em outros exemplos de audiovisual brasileiro. A gente tem muito poucos exemplos de filmes ou séries ou coisas passadas em redação de jornal, né? Eu me lembro do Plantão de Polícia, né? Né, lembro, era uma série da Globo dos anos 70 que o Hugo Carvana fazia um jornalista e a trilha sonora era do Jorge Ben. Ela tinha uma música Valdomiro Pena, você lembra dessa música? Essa é a história de Valdomiro Pena. Ele fez essa música para a trilha sonora dessa série, né? Mas sem querer comparar, obviamente, mas a de vocês ela é muito mais tátil, né? Ela é muito mais assim, a letra do Jorge Ben, genial como sempre, mas é basicamente uma descrição do que as pessoas vão ver no programa, né? Ele está contando a Uhum. vida do Valdomiro Pena, acorda, come um pão com manteiga no boteco porque ele não tem em casa, aquela coisa do jornalista meio romântico, né? Que passa a noite na Esborne e vai trabalhar direto. Então a música é maravilhosa. Mas a de vocês, eu acho que ela pode ser também ouvida fora do contexto. Não estou querendo comparar ninguém aqui, sabe? Mas eu digo, é uma trilha que eu consigo ouvir fora do contexto de uma abertura de série, assim, sabe? É uma coisa que me dá um prazer ouvir em casa, assim, como uma coisa o alicerce, digamos, da série. Assim, eu acho que funciona muito bem. Quem sabe Podemos no até final. sugerir para Quarup, né? Agora, aproveitar que tem uma Cara, produtora que também é editora musical, né? pô, é E muito lançar no legal. próximo carnaval Anel não é, Anel não é Cara, brinquedo. Anel não é brinquedo, olha, Barretos, Carnaval, isso aí é tudo. A Loki, tem que falar com a Loki, cara, fazer uma Tem que versão. chamar para um feat aí, tem que pôr um feat hoje em dia. Refit. Anel não é brinquedo. A gente sonhou vários feats pra essa música aí. Vou falar com a Quarup. Pô, falar com a Graciane Belo. O Belo tem que gravar essa música, cara. Anel não é brinquedo, vai. Não, mas É, é um plano possível lançar algumas dessas Eu músicas aí. acho, é. Porra, maravilhoso. André, você está lançando, só para terminar, você está lançando um livro sobre o Nelson Ned, né? Meu conterrâneo, né, lá das terras de Sim. Ubá, Minas, né? De onde vem minha família, Ô, avós. E o Nelson Ned, você entrou em contato com ele no NP? Tem alguma relação com o jornal? Você já acompanha, já tinha paixão pelo Nelson antes? Conta um pouquinho só antes de a gente Cara, terminar. eu sou meio assim. Quem cresceu nos anos 70 não tinha nenhuma referência de pessoas com nanismo, né? Era assim, porque era uma outra época. O próprio Nelson diz isso, né? Se você tinha um filho com nanismo, você escondia ele em casa, né? Era uma coisa assim, era muito raro, muito mais raro do que hoje. Você vê, hoje é muito mais fácil você encontrar, e tem milhões de pessoas com nanismo no Brasil, né? Mas o Nelson, eu acho que ele é um pioneiro, porque ele foi. Era chocante, no bom sentido, ver o Nelson Ned na TV. Para uma criança de 10 anos, eu sou de 68.
em 75, 76, o Nelson aparecia direto no programa do Chacrinha, aparecia direto no Silvio Santos. Era a única referência que a gente tinha de uma pessoa com nanismo, cara, sabe? Não existia, era uma coisa bizarra, assim. E então, para mim, eu sempre fui muito interessado nessa figura pública do Nelson Ned. E aí, em 2012, eu estava fazendo um livro, eu decidi entrevistar o Nelson. É um livro chamado Pavões Misteriosos, que era sobre justamente, que deu origem ao Hit Parade, né, a série. E eu fiz uma entrevista com o Nelson e acabou sendo a última entrevista da vida do Nelson. Ele morreu um ano depois, assim, ele já estava bem mal de saúde. E eu gostei tanto da entrevista e da figura que eu resolvi usar essa entrevista num livro só sobre ele, sabe? Que sai agora em novembro, 11 anos depois da entrevista. É uma figura muito fascinante, o Nelson Ned. Eu não sei, assim, é um cara com nanismo que vendeu 45 milhões de discos, sabe? Durante 15 anos ele foi o cantor brasileiro mais famoso no mundo. Ele cantava para 80 mil pessoas na Colômbia, sabe? Ele chegou na África em 71, tinha 3 mil pessoas no aeroporto em Angola para receber o cara, sabe? A gente não tem noção da importância, da força que esse cara tinha. E tem o fato do nanismo, né, cara? Que é uma coisa bizarra, assim, não é? Eu sempre digo, o Nelson Ned, na minha opinião, ele é o único artista do mundo, eu não conheço outro, que é o único artista com nanismo que ficou famoso não por ser portador de nanismo, mas por causa da voz dele. Até porque muita gente nos anos 70 e 80, Marcelo, não sabia que ele tinha nanismo. Porque quando ele chega na África, em 71, ele é recepcionado por 3 mil pessoas no aeroporto de Angola. Ninguém nunca tinha visto uma imagem do Nelson Ned, eles não sabiam que ele era baixinho. É bizarro. Na rádio, né? Era uma outra época, não tinha não tinha nem televisão em Angola em 71, cara. Né? Uhum. Não existia televisão. Então, assim, quem são os outros? Sei lá, o cara o Tatu da Ilha da Fantasia, aquele Hervé Villechaize, ele interpretava uma pessoa com nanismo na televisão, né? O Nelson Ned não, os concorrentes dele eram Luiz Miguel, Roberto Carlos, né? Era muito incrível, assim. Então é um personagem interessante do ponto de vista musical, do ponto de vista histórico, e a história de vida pessoal dele, Marcelo, é uma coisa, assim, chocante demais, assim, muito, muito interessante. Porque ele é... Não, acho incrível, acho que tem uma energia do Nelson Ned que tem muito a ver com a energia do NP também, né? Total, eu acho que é interessante, total. Né, como é que você vai construindo também esses seus projetos audiovisual literários, né? Puxando um pouco essa linha, né, dessa história sem julgamentos e sem preconceitos, daquilo que é o mais essencial do que seria o Brasil, em suas contradições, em sua loucura, né? Eu acho que muito interessante, Marcelo, você fazer essa analogia. Eu nunca tinha feito a analogia do NP com o Nelson Ned, mas tem toda a razão, cara. É uma coisa, assim, muito... Tem uma ligação muito forte, sim. Eu espero que as pessoas gostem do livro, e é um livro que tenta colocar o cara no devido lugar dele, né? O cara vendeu 45 milhões de discos, até hoje ele é um dos 10 maiores vendedores de discos da história do Brasil, entendeu? Outro dia eu estava vendo uma entrevista com Dave Grohl, do Foo Fighters. O Foo Fighters, sabe quantos discos o Foo Fighters já vendeu? 32 milhões. O Nelson Ned vendeu 30% a mais de discos do que o Foo Fighters. Nos anos 70 e 80, quer dizer, é uma coisa completamente... É assustador. Né? Não é uma popular na América Latina, né? E é muito muito forte isso. Não, eu trouxe isso um pouco também, né? Porque nessa pesquisa que a gente fez, né, analisando os jornais todos dos anos 80 e 90, dos anos 70 do NP para construir os roteiros, né, como era presente a figura do Nelson Ned, como era presente a figura do Amado Batista, do Roberto Carlos, né, desses nomes que tinham essa vinculação afetiva com os jornalistas do NP, né. Sim. E, bom, finalizar, eu queria agradecer a Quarup e ao André pelo convite de dirigir essa série, que está indo ao ar agora. O episódio 3 do Carnaval é o que vai anteceder, que a gente está antecedendo aqui, é o meu preferido. Acho que é onde a gente deu conta
de capturar o caos, né? Eu acho que esse trabalho da trilha também é muito interessante, né? De capturar o caos e organizar para que as pessoas penetrem, né? A tragédia e a alegria do audiovisual é essa. A gente nunca vai conseguir reproduzir o caos, né? A gente sempre vai filtrar e organizar ele mais ou menos, né? Então, mas pelo menos nesse carnaval do NP, a gente conseguiu fazer o mais caótico possível. Aí queria agradecer vocês, André, Bruno, Caê, pela presença aqui. E vamos que vamos. Maravilha, eu que Obrigado. agradeço, foi o máximo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, cara, demais. Obrigado. Parabéns todo mundo. A trilha tá. O seriado tá ótimo. Eu também Tá bom, tá agradeço bom. a vocês o convite, parabenizo vocês. E um prazer também, André, que a gente não tinha se falado. Muito bom mesmo saber escutar essas histórias. E vamos se encontrar mais. Certeza. Tá joia, Valeu, gente. Então gente. fiquem aí com a série Notícias Populares, terceiro episódio, O Baile do Aracan.